agora o Corinthians não tem mais transfer ban, hein? Oficialmente caiu o transfer ban. O Corinthians, pelo menos por enquanto... calma que ainda tem o Tajeres, ainda tem o Midtjylland, ainda tem o Shakhtar Donetsk, ainda tem o Toluca. O Corinthians ainda tem alguns pesadelos, né? Inclusive, abrindo parênteses aqui, eu conversei com o presidente Osmar Stabile hoje pela manhã e ele disse que vai mandar um emissário à Argentina para conversar com o presidente do Tajeres, para avisar que ele é o próximo, que vai pagá-lo, para ele ficar tranquilo, para não colocar o Corinthians de novo com o transfer ban na FIFA, porque o Tajeres é o valor mais alto que o Corinthians está devendo nesse momento, né? Sobre a diferença do pagamento do Corinthians, que a gente citou ontem aqui no programa, o Santos Laguna do México recebeu 33,4 milhões de reais do Corinthians, e o Corinthians pagou 41 milhões de reais. Eu perguntei para o presidente, por que essa diferença? Impostos para pagamentos de transferências internacionais, apenas isso. Então saíram dos cofres do Corinthians 41 milhões, chegaram nos cofres do Santos Laguna 33,4 milhões de reais. Ou seja, se você fala que está devendo para o Tajeres 20, você vai pagar 30, ou 28, ou 27. Brincadeira. Se você está devendo 15 para o Toluca, você vai pagar 22, 23. Então sempre tem os impostos quando você faz esse tipo de transferências internacionais, né? Mas apesar dessa brincadeira sem graça de André Galvão, né? Que estava torcendo pro transfer ban continuar, não tem nada a ver, sumiu. Não tem nada a ver. E agora, André Galvão, o repórter começa a trabalhar, né? Porque com transfer ban não tinha o que fazer. E agora começam a surgir os nomes. Ô, Belo. Diga. E em cima disso, inclusive, né? Eu ouvi hoje atentamente a entrevista do Marcelo Paz, né? Não sei se a gente vai... Vamos ouvir alguns trechinhos daqui a pouquinho. Vai colocar no ar. Mas é só pra gente já falar sobre isso. O novo diretor executivo do Corinthians, ele falou o seguinte, eu ouvi atentamente. Ele explicou o quê? O número de contratações que o Corinthians irá fazer vai depender do que o Corinthians vai conseguir arrecadar com as vendas. Sensacional, né? Exato. É uma declaração responsável de um dirigente. Deveria ser o básico, né? Deveria ser o básico. Agora, o meu questionamento é outro. Isso, legal, bacana. Aí quando ele diz assim que o Corinthians vai contratar em relação àquilo que o Corinthians vai conseguir vender, a pergunta que eu faço é a seguinte: é um questionamento mesmo, tá? Eu não tenho essa resposta certa. Não seria mais interessante para o Corinthians não vender e não contratar? Você entendeu o que eu estou dizendo? Segurar determinados jogadores que são importantes e aí você, consequentemente, não vai ter dinheiro para contratar. É um questionamento. Eu juro que eu não tenho essa resposta ainda. A resposta é a seguinte: você vai vender jogadores que você tem em posições que você tem vários jogadores para comprar jogadores para posições que você não tem, como por exemplo para a reserva da lateral direita, do Mateuzinho. O Angileri tá mais fora do Corinthians do que dentro, tá? Por quê? O Angileri tá pedindo luvas do tamanho do mundo, O Angileri é importante, mas não é imprescindível ao Corinthians. Então o próprio Marcelo Paz disse que o Corinthians chegou a um limite com o Angileri e não vai pagar mais do que isso. Então o Corinthians precisaria de um lateral esquerdo. Então a resposta à sua pergunta é que, por exemplo, se o Corinthians tem 3, 4 volantes, pode vender um. Agora não tem reserva para a lateral direita, precisa comprar um jogador para essa posição. Não, eu entendo, mas assim, eu vou colocar aqui de forma direta. Se o Corinthians conseguir vender o Yuri Alberto por um valor alto, né? Porque hoje... Não vai vender. Então, hoje foi recusada uma proposta, né, Belo? Não só foi recusada a proposta de 24 milhões de euros da Lazio. O presidente falou para mim, o Corinthians só vende o Yuri Alberto se receber pelos 45% a que tem direito, 22 milhões de euros, e só entregar o Yuri Alberto em dezembro.